Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Como estão passando? Eu espero que estejam todos bem, que ninguém esteja dando um rolezinho por aí. Vocês sabem, né, como as coisas estão. Bom, ninguém perguntou, óbvio, né? Não dá para perguntar, mas eu estou bem, sim, obrigado. E estou aqui a pedidos do senhor diretor, que ele solicitou que nós fizéssemos uma apresentação de vídeo ou áudio. Como eu não consegui gravar minha belíssima cara para vocês, vocês vão ficar só com a minha voz e essa apresentação não vai ser tão bonita como deveria, porque eu não vou estar nela, né? Bom, a maior parte das coisas que a gente vai ver aqui hoje, a gente já viu em sala de aula. Vai ser uma repetição, né? Como a gente já conversou na sala, eu falei bastante. Quanto mais a gente repete, mais entra no cérebro. Então, novamente vamos repetir. Espero que isso seja útil para vocês, que ajude vocês a responder aqueles exercícios, porque teve gente que não entendeu, principalmente o exercício 9, que está relacionado às reações químicas. E essa vai ser a parte que a gente vai focar. O resto, a parte que a gente já conversou, eu vou só passar por cima para relembrar todos vocês, ok? Essa luzinha aqui vai aparecer, que ela vai estar indicando as partes que eu quero que vocês tenham foco, ok? Vamos lá. Bom, as coisas a gente vai conversar. Átomos, nós já vimos em sala de aula, as moléculas também. Os elementos químicos a gente vai deixar claro que já foi conversado lá, tabela periódica, porém a palavra em si vai aparecer muito. Então a gente tem que relembrar, né, os elementos químicos. Substâncias a gente viu e as misturas a gente estava vendo um pouco antes de acabar as aulas, né? Graças ao problema da doença. As reações químicas nós vimos vídeos lá da internet com várias reações químicas. Conversamos levemente, porém não entramos em detalhes, e isso vai ser a parte principal da nossa conversa hoje, ok? Vamos lá. Primeira coisa, né? O que é um átomo? Primeiro a gente tem que lembrar, né? Todas as substâncias que existem, que são conhecidas pelo ser humano até hoje, elas são feitas de matéria. E nós já aprendemos que a matéria ela é feita por átomos. Aqui no texto está falando, todas as substâncias são feitas de matéria e a unidade fundamental, quando eu digo unidade fundamental, que é o quê? É a menor parte necessária, importante, obrigatória da matéria. É o que a gente chama de átomo. Lembrando, a palavra átomo ela vem de indivisível, que não quebra, porque lá nos primórdios, já na época dos filósofos, eles já acreditavam que existia algo que formava tudo que existia, que nós chamamos de matéria, e porém eles achavam que era algo semelhante a uma bolinha de gude. Então a ideia deles era de que era uma bolinha toda preenchida e há pouco tempo atrás, né, digamos aí cerca de 100 anos, os cientistas e os químicos perceberam que esse átomo que eles achavam que era algo preenchido, uma bolinha cheia, na verdade eram partículas que formavam o átomo. Então eles perceberam, né, que o átomo é constituído por partículas menores, né? E o átomo hoje é considerado a menor partícula de qualquer elemento que exista por aí. O átomo ele é composto de três principais partes aí, né? Os prótons e
os nêutrons. São duas partículas onde os prótons têm carga positiva e os nêutrons têm carga nula, né? Não tem carga. E eles ficam concentrados no núcleo, essa parte central do átomo. E ao redor, girando loucamente como se não houvesse amanhã, estão os elétrons, girando nesse espaço onde que nós chamamos de eletrosfera. Lembrando que é importante recordar que o átomo é extremamente pequeno. Vimos, né, em um dos vídeos que a espessura de um fio de cabelo é feita de 500 mil átomos de carbono, no caso. Então isso dá para nos dar essa noção de que fisicamente o átomo é muito pequeno. E essa imagem que nós vemos aqui, ela é uma representação do que seria o átomo. Ela não é exatamente dessa forma, porém é algo que representa de uma forma mais simples o que seria o átomo, certo? Isso é algo que a gente já viu, que todos têm que estar entendidos, principalmente as cargas elétricas encontradas aí dentro do átomo. Os prótons com carga positiva, os nêutrons sem carga, nulo, e os elétrons com carga negativa. Quando eu tenho átomos na natureza, sozinhos, eles não formam necessariamente algo, né, útil para a natureza, digamos assim. É necessário que para um átomo funcionar, ele possua equilíbrio, ele tem equilíbrio em sua estrutura. Porém, o equilíbrio não existe sem que os átomos se unam, né? Quando esses átomos se unem na natureza, aí sim nós chamamos eles de moléculas. Uma molécula é formada quando átomos do mesmo ou diferentes elementos se combinam. Isso de diferentes ou mesmos elementos a gente já vai conversar. A molécula é a menor partícula de uma substância que pode normalmente existir de maneira independente. Quer dizer, um átomo sozinho não é funcional. Porém, quando ele se forma, se junta com outro átomo e se torna uma molécula, aí sim ela faz parte de uma substância que pode normalmente existir sem a necessidade de outros átomos para completá-la. As moléculas elas são normalmente representadas de uma forma mais simples, por círculos, né? Aqui nós temos 4 tipos de moléculas. A primeira molécula que nós temos aqui, a do gás oxigênio, O2. O2 quer dizer que eu tenho 2 átomos de oxigênio formando uma molécula, essencial para a vida da maioria dos seres vivos no planeta, inclusive para nós. Nesse caso aqui, eu tenho uma molécula feita de apenas um tipo de elemento químico. Aqui embaixo nós temos a molécula da água, onde nós temos o H2O. Isso quer dizer o quê? 2 átomos de hidrogênio, um de oxigênio ligados, formando a molécula da água. Lembrando que se eu tiver, por exemplo, mais um oxigênio ligado aqui, eu vou ter a água oxigenada. É um outro elemento, é uma nova substância. Então, um átomo a mais ou a menos formando a molécula transforma ela em algo totalmente diferente. Aqui nós temos a molécula de glicose, onde nós temos 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Aqui é legal a gente ver as diferenças de cores e até de tamanho. Normalmente as representações moleculares aí, imagens,
elas são representadas dessa forma. Cores diferentes para representar elementos diferentes, mas isso não quer dizer que sempre a cor vermelha, por exemplo, vai estar representando exatamente aquele tipo de elemento. E aqui embaixo nós temos o gás metano, que é um átomo de carbono ligado a 4 hidrogênios. Então aqui nós temos a visão de uma molécula, vários tipos de moléculas diferentes, e nós temos que lembrar, um átomo junto não funciona, ele precisa se ligar a outros átomos, se equilibrar, e quando ocorre esse equilíbrio, nós temos as moléculas. Quando moléculas se formam com quantidades específicas de elementos específicos, eles viram o que nós podemos chamar de substância. Está escrito aqui. Uma substância é qualquer espécie de matéria formada por átomos de elementos específicos em proporções específicas. Quer dizer, o oxigênio sempre vai ser O2, 2 átomos de oxigênio. A água sempre vai ser H2O, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Se tiver átomos a mais ou a menos, será outra substância, então ocorre essa diferenciação. Cada substância possui um conjunto definido de propriedades e uma composição química. Como assim propriedades? Ser líquido, ou ser sólido, ou ser gasoso. A composição química, como eu já falei, sempre H2O, sempre O2. Isso é algo que ele não é mutável, ele não muda. Se existe uma mudança nisso, ele automaticamente se torna outra substância. As substâncias elas podem ser classificadas. Desculpa, né? Vocês devem ter percebido quando eu começo a falar muito tussa. As substâncias podem ser classificadas de duas formas. Elas são bem básicas. As substâncias simples, elas são constituídas por um único elemento químico. Isso quer dizer o quê? Essa substância, essa molécula, ela vai ser composta de apenas um tipo de elemento. Nós temos aqui 4 exemplos, onde nós temos o oxigênio, o gás oxigênio, que é feito de 2 átomos de oxigênio. Nós temos a molécula de hidrogênio, que é feita de 2 hidrogênios. A molécula de nitrogênio, feita por 2 nitrogênios. E a molécula de fósforo, que é feita por 4 fósforos. Então, não importa se são 2, se são 4 ou 20 átomos que formam essa molécula. Quando essa molécula é feita de apenas um elemento químico, ela vai ser uma substância simples. Das substâncias compostas, onde elas podem ser constituídas por mais de um elemento químico. Então, se tiver 2, 3, 5, 10 elementos químicos formando uma molécula, ela vai ser chamada de substância composta. Aqui nós temos 3 exemplos aqui que a gente conhece. Por exemplo, o gás carbônico, que chama dióxido de carbono, que é feito de carbono e oxigênio. A água, que é feita de hidrogênio e oxigênio. O gás metano, que é feito de carbono e hidrogênio. E nós temos outros 2 exemplos aqui mostrando elementos diferentes formando substâncias compostas. É bem simples. Toda substância simples será feita de apenas um elemento e a gente pode pensar na dica de uma letra maiúscula. Eu olho essa substância, essa molécula, ela é feita de apenas um elemento, uma letra maiúscula, quer dizer que ela vai ser simples. Se eu tenho
um composto, uma substância composta, quer dizer que ela vai ser feita mais de um elemento e vai ter mais de uma letra maiúscula. No caso aqui o exemplo da água, onde eu tenho o H maiúsculo de hidrogênio e o O maiúsculo de oxigênio. Lembrando que existem elementos onde existe aqui uma segunda letra fazendo um complemento. Por exemplo, o hélio, né? Já que temos o H aqui, o hélio é o quê? Ele é um H maiúsculo com um E minúsculo. Quando eu tenho letras minúsculas, elas são complementos, eu não conto elas. Então eu sempre vou contar a maiúscula. Simples, feito de um elemento, letra maiúscula, uma vez só. Composto, feito de vários elementos, várias letras maiúsculas. Tudo bem? Já vimos isso? Estão acompanhando? Se não estão, volta lá no começo e ouve de novo, né? Mistura. Outro assunto que nós já conversamos. O que é uma mistura? É qualquer sistema formado por duas ou mais substâncias. Então, quando eu tenho duas ou mais substâncias que se juntam em um sistema, em algum lugar, para formar algo, eu chamo isso de mistura. Mistura qualquer sistema formado por duas ou mais substâncias. Nós temos uma classificação também bem simples para misturas, desculpa, para as misturas. Eu posso ter misturas homogêneas, que são constituídas de apenas uma fase. A fase quer dizer o quê? Que eu estou vendo apenas uma coisa. Quando eu observo a mistura, eu vejo apenas uma coisa. O exemplo aqui que nós temos é o exemplo da água com álcool. Nós temos essa imagem aqui, onde visualmente nós percebemos que, apesar de saber que tem duas substâncias, eu vejo apenas uma coisa, pois ambas têm uma característica de ser transparente. Como eu vejo apenas uma coisa, é homogênea, tem apenas uma fase. Outro exemplo é o ar atmosférico. O ar que está ao nosso redor, que nós respiramos, ele não é composto apenas de oxigênio, como muitas pessoas pensam. Tem monóxido de carbono, dióxido de carbono, tem água em estado de vapor, tem outros gases por aí, por exemplo, o hélio, o hidrogênio. Porém, apesar de ser feito de várias substâncias, eu vejo apenas uma característica, né? O nosso ar, nossa atmosférica também tem essa característica de ser transparente. Então, quando eu vejo apenas uma coisa, uma fase, eu chamo de homogênea. Diferente das heterogêneas. As heterogêneas, elas são misturas constituídas por duas ou mais fases. E nós temos uma imagem aqui bem básica para entender, bem perceptível, onde eu tenho água, óleo e areia. A água e o óleo, substâncias líquidas, e a areia está em forma sólida. Porém, as misturas podem ser feitas só de gases, só de líquidos. A mistura entre gases e sólidos, sólidos e líquidos, isso aí é comum. E voltando aqui na mistura heterogênea, heterogêneo quer dizer o quê? Que eu consigo enxergar, ver coisas diferentes naquela substância, naquela mistura. Estou confundindo. Naquela mistura. Nós vimos aqui, podemos ver o óleo, então isso quer dizer que é uma fase, a água, que é a segunda fase, e a terceira fase dessa mistura, a areia. Bem visível, heterogêneo. Quando eu vejo apenas uma coisa, homogêneo. Lembrando que a gente tem que entender o significado da palavra fase. Fase é cada uma das partes homogêneas iguais de um sistema, né? E uma coisa interessante, para cada fase, ela é caracterizada por uma densidade, um peso diferente. Naquela imagem do óleo e da água, o óleo sempre está em cima porque a densidade
do óleo é menor, o peso do óleo é menor do que o da água. Isso aí é importante de se entender também. Então as coisas acabam se separando. Então, fase as partes iguais que nós enxergamos. A palavra componente ela também é usada e vista. Componente é cada substância que eu tenho naquela mistura. Então, naquela primeira mistura homogênea de água e álcool, eu tenho apenas uma fase, porém eu tenho dois componentes. E na água, óleo e areia, eu tenho três componentes e vejo três fases. Exemplo está aqui na tabelinha. Eu tenho três misturas, onde a primeira, como a gente já falou, água e álcool, eu vejo apenas uma coisa, uma fase, logo ele é homogêneo e eu tenho dois componentes. A água, o óleo e o mercúrio é um metal normalmente encontrado na natureza em sua forma líquida, é o único metal em forma líquida em temperatura ambiente. Quando eu tenho essa mistura, ela é igual ao da areia. Eu tenho três fases, pois eu enxergo a água, o óleo e o mercúrio, e logo tenho três componentes. É uma mistura heterogênea. A água e o gelo, eu me lembro de ter feito essa pegadinha com vocês. Apesar da água e o gelo ser H2O, ser apenas um componente, por conta da diferença de física dessa água, eu tenho duas fases, o gelo sólido e a água líquida, como a gente é acostumado a percebê-la melhor no ambiente. Então, gelo, uma fase, a água líquida, uma segunda fase, apesar de ser um componente só. E essa mistura ela é heterogênea porque eu consigo enxergar o gelo e a água. Elas não são visivelmente a mesma coisa. Agora nós vamos para a parte mais importante do vídeo. Tudo que a gente viu até aí, ele foi algo repetido. Nós já tínhamos conversado, feito alguns exercícios e aparentemente entendido a ideia de átomo, molécula, substâncias, misturas. A partir daqui a gente vai conversar algo que é novo. Apesar de eu já ter colocado no Google Sala de Aula para vocês dois vídeos explicando os tipos de reações químicas e uma apresentação de PowerPoint só escrita sobre as reações químicas, eu vou explicar por aqui. De repente, da minha forma pode ser mais fácil, né? Eu vou dar exemplos brincando para a gente imaginar e entender melhor. Primeira coisa, o que é uma reação química, né? O que são as reações químicas? Uma reação química é uma transformação de determinados compostos químicos em outros novos compostos químicos. Nós temos aqui duas coisas importantes que estão escritas no texto, né? Uma reação química é uma transformação de determinados compostos químicos chamados reagentes em outros compostos químicos chamados produtos. O que quer dizer, eles estão até juntos, reagentes e produtos. Reagente é aquela substância que vai reagir, ela ainda não se transformou. O produto é aquela substância transformada, é o resultado daquela reação química. Então, antes da reação é o reagente, depois da reação química é o produto. E uma coisa importante, apesar de ocorrer essa transformação, existe a conservação, observe essa palavra, Luizinha, a conservação dos elementos químicos iniciais. Isso significa que, numa reação química, há apenas o rearranjo. Rearranjo das ligações quer dizer o quê? Que todos aqueles átomos vão se reagrupar, fazer novos formatos, novas ligações, porém nenhum átomo vai surgir a mais ou desaparecer daquilo. O rearranjo das ligações quer dizer o quê?
que existe a conservação dos elementos iniciais e a conservação da massa, o peso da molécula, né? Ela vai se transformar, porém, tudo que começou na reação vai continuar lá, com a mesma quantidade e o mesmo peso. Apenas ocorreu uma mudança em suas ligações. As reações químicas são transformações na estrutura da molécula. Então, o que vai estar mudando é a estrutura da molécula. A molécula que era de uma forma como reagente vai se transformar e vai virar um produto novo com uma nova estrutura. É interessante que essas reações químicas elas podem ter efeitos diferentes dependendo das reações, né? As reações elas podem ocorrer de forma a juntar duas moléculas para construir uma maior. Elas podem quebrar uma molécula para produzir duas ou mais menores. E por troca de átomos, elas podem constituir duas novas moléculas. Essa troca de átomo quer dizer, eu tenho átomos, eu pego um átomo e dou para aquele novo elemento, e aí ele vai se transformar. Eu vou mostrar exemplos aqui que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, eles podem ocorrer reações que juntam, que quebram ou que causam trocas de átomos. Eles não se transformam totalmente. Existe apenas uma troca, uma mudança entre alguns átomos. Vamos lá nos quatro. Antes de ver os quatro tipos, a gente tem que perceber outra coisa também, né? As reações químicas elas podem ser observadas por nós. Apesar de nem sempre, aqui embaixo eu coloquei, nem sempre elas serem perceptíveis aos nossos sentidos, algumas vezes, quando a gente consegue enxergar, elas têm características que nos fazem ter essa percepção. Uma delas é a mudança de cor. Por exemplo, aí, uma fruta amadurecendo, uma carne sendo frita, né? Sempre existe essa mudança de cor. A formação ou desaparecimento de sólidos numa solução. Um exemplo clássico é fazer um suco de pozinho. Eu tenho o pó sólido, eu coloco na água e ele vai dissolver na água. Então, no caso, esse sólido desapareceu. A absorção ou liberação de energia. Por exemplo, a combustão, a queima de alguma coisa. Ela vai liberar energia em forma, no caso do fogo, né? É um tipo de reação química para a gente perceber. E o desprendimento de gases. Por exemplo, aí lá da Coca com Mentos, onde o gás se desprende, vai embora. Isso aí é um outro exemplo. Lembrando, apesar de algumas coisas nós podermos enxergar, perceber, nem sempre as reações são visíveis. Elas acontecem a nível microscópico. Nem sempre nós conseguimos perceber. Exemplos de reações químicas do nosso cotidiano, né? Eu me lembro que lá no começo do ano nós conversamos sobre transformações físicas e químicas. As transformações físicas eram aquelas onde aquela substância, aquela coisa mudava, porém continuava sendo aquilo. Um exemplo básico é a água que pode ser congelada e ficar no estado sólido, como ela pode evaporar e ficar no estado gasoso. Então, a transformação física, existe essa mudança sólido-líquido gasoso. Porém, as reações químicas, elas são transformações reais naquela substância. Então, exemplos aí, quando a gente frita um bife, a fruta que amadurece, esses dois eu já tinha falado, um fósforo que queima, liberando energia, a fotossíntese realizada pelas plantas, onde além de produzir energia,
produz substância, né, a glicose, o enferrujamento do ferro, o azedar do leite e a nossa respiração. E existem várias outras, a digestão, né, a gente pode dar ela como exemplo, a produção de bolo, pintar o cabelo, né, onde o seu cabelo muda a cor, ele perde aquela característica de coloração que ele tinha antes. Além de que muitas vezes, quando você pinta muito, a própria estrutura do cabelo muda, né? Dizem que ele fica mais grosso, mais crespo. Então, esses são exemplos de reações. Os quatro tipos de reações químicas, os quatro principais tipos de reações químicas. A primeira reação é a reação de síntese. Síntese significa o quê? Criar algo novo, juntar. Então, a reação de síntese é a reação onde duas ou mais substâncias se combinam para formar um novo composto químico. Aqui eu tenho a fórmula geral. Essa fórmula geral ela vai ser de uma forma simples, com letras A, B, C, D, para a gente visualizar melhor e depois a gente vê da forma mais difícil, né, com os elementos mesmo. A fórmula geral de uma reação química ela vai ser a seguinte. Exemplo, tá? Essas letras. A substância A e a substância B reagem e se juntam, virou AB. Então antes era A, B, e eles reagindo se uniram, viraram uma coisa só. Esse símbolo de mais, ele não é soma, é apenas um símbolo que colocaram, como se fosse uma vírgula. Nas próximas vocês vão ver que esse mais nem sempre dá essa impressão de soma. Mas aqui dá a entender isso, né? Eu tenho a substância A e a substância B, e numa reação de síntese elas se unem. Um exemplo é o ferro com o enxofre, onde vira o sulfeto de ferro. Perceba que o ferro que antes estava sozinho e o enxofre que antes estava sozinho formaram algo novo. Eu tinha ferro, enxofre e agora eu tenho sulfeto de ferro. Síntese, união. Quando eu vejo que eu tenho elementos que eles se uniram e viraram um elemento novo junto, isso quer dizer que é uma reação de síntese. A reação de decomposição ela é o inverso. A reação de decomposição é a reação onde um composto químico se quebra. Aí vem a palavra decompor, né? Decomposição é quebrar. O elemento químico se quebra em duas ou mais substâncias. Aqui a fórmula geral ela é inversa da síntese. Eu tenho AB, ele reage e se quebra em duas novas substâncias. A está sozinho, B está sozinho. Perceba, o símbolo de mais, ele não está fazendo aqui uma soma. É apenas um símbolo como se fosse a vírgula. Não pensem nele como soma, não é matemática. Fórmula geral AB reage, se quebra e vira A e B. O exemplo aqui é o carbonato de zinco, onde eu tenho zinco, carbono e oxigênio juntos. E o carbonato de zinco, junto com o calor, ele vai reagir, se quebrar, se decompor, e vai formar o óxido de zinco e o dióxido de carbono. Então, eu tinha uma substância que reagiu, quebrou em duas novas substâncias. Quando eu tenho um quebrando em dois ou mais, eu chamo de reação de decomposição. O terceiro tipo de reação ele é a reação de simples troca. A simples troca é a reação onde um elemento substitui outro em um composto químico para produzir um novo elemento. E sempre vai ter um elemento deslocado. O elemento deslocado é aquele que fica normalmente sozinho, é aquele que perde.
A fórmula geral, para vocês entenderem, ela é bem simples. Eu tenho a letra A sozinha e eu tenho o BC aqui, um outro elemento. Quando ocorre a reação, perceba que o A que estava sozinho está junto do C, que mudou de lado, e o B que antes estava junto com o C ficou deslocado, ele ficou sozinho. Então o que aconteceu aqui? O C mudou de lugar. Um exemplo aqui é o ferro e o sulfato de cobre. O que acontece aqui? Na reação entre ferro e sulfato de cobre, acontece que o enxofre, que é o S, e o O, que é o oxigênio, que estava junto com o cobre, eles mudam de posição e vão ficar junto com o ferro que antes estava sozinho. Então, o enxofre e o oxigênio se separou do cobre e agora o cobre está sozinho. E eles fizeram o que? Se uniram ao ferro. Então, quando eu tinha antes ferro e sulfato de cobre, agora eu tenho sulfato de ferro e o cobre ficou deslocado. É como se fosse uma mudança de namorado. Eu namorava com uma pessoa, me separei dela para namorar outra pessoa. E o quarto tipo de reação é a reação de dupla troca. Quando a gente fala em dupla troca, logo dá para entender o quê? Que vai acontecer duas trocas aí. A reação de dupla troca é a reação onde dois compostos químicos trocam seus radicais. Radical eu já vou explicar. Para formar dois novos compostos. Primeira coisa, o que é o radical? O radical ele sempre vai ser aquela parte final. Então, por exemplo, aqui para você entender a fórmula geral, eu tenho AB e tenho CD. Numa reação de dupla troca, o que acontece? Ocorre a reação, o A continua lá, só que o D que estava aqui pulou para ficar com A. E o C que estava junto com o D, o B foi fazer par para ele. É como se tivesse acontecido aí uma troca de casais. AB, CD, virou AD, o D largou o C para ficar com A, e CB, o B largou o A para ficar com o C. Eu acredito que visualmente para vocês é simples de perceber isso, né? Com esse ABCD. O problema é quando pega esse exemplo aqui onde tem várias letras, fica mais complicado mesmo. Então, repetindo, dupla troca é quando os últimos elementos desse composto aqui pulam para o outro elemento e o outro elemento também perde o seu parte da sua constituição e aí formam duas novas coisas. Eles trocam. O exemplo aqui é o cloreto de potássio que reage com o nitrato de prata. O que acontece aqui? Após a reação, o potássio se junta com o nitrato e a prata se junta com o cloro. Então percebam que até o nome muda. É uma forma fácil de enxergar. Cloreto de potássio virou nitrato de potássio. E o que antes era nitrato de prata virou cloreto de prata. Vocês conseguem ver essas mudanças? Eu espero que sim. Desse lado está uma forma mais simples. De repente, se quiserem anotar ou tirar uma foto e guardar, é legal. Reação de síntese é quando junta, ocorre a união. Eu estava falando de troca de casais, a gente pode pensar aqui o quê? O Antônio e a Bia eram amigos, reagiram
trocando um zap, foram no cinema, viraram um casal. Então A e B reagiram e viraram AB. Eles se uniram. Aqui eu tenho de decomposição. O decomposição é o quê? É uma quebra, é uma separação. Aqui eu posso pensar no quê? O Antônio e a Bruna tiveram uma briga e se separaram. Eles não estão mais juntos. Então acho que isso aí é fácil, né? Síntese. União, A, B reagem e viram uma coisa só. E a decomposição aqui, onde eu tenho AB juntos, eles reagem e separam. A está separado de B. A simples troca é quando um elemento só muda, que no caso seria aquela troca de parceiro, mudei de namorada, né? O Antônio está sozinho, a Bruna namorava o Carlos. O que aconteceu? Opa! O Carlos largou a Bruna e foi namorar com o Antônio. Ê, casal bonito. Então o que acontece aqui? Não importa os nomes, né? O que importa aqui é o quê? O cara que estava sozinho está junto com aquele que mudou. E um sempre vai ficar deslocado, separado. Ocorreu uma troca de namoro aqui. A dupla troca é o quê? Cada substância troca átomo com a outra. No caso aqui, a troca de casal, a troca de pares, onde eu tenho o Antônio e a Bruna, o Carlos e o Diego, e aí o Antônio vai namorar com o Diego e o Carlos decide ir namorar a Bruna. Ocorreu a troca de casais. Apesar da explicação aqui com o namoro ser meio bobo, né? Nossa, ele deve estar achando a brincadeira boba, mas é uma forma de enxergar, porque isso é algo que vocês vê. Se a gente transformar as reações químicas em coisas visíveis, perceptíveis aos nossos olhos, como por exemplo essa ideia de namoro, fica mais fácil. Porque vocês percebem quando o cara solteirão começa a namorar, vocês percebem quando aquele casal bonito briga e se separa. Você percebe quando aquele casal termina e aquela menina vai namorar outro cara. Ou quando aqueles dois casais chegam um belo dia e estão namorando o namorado do outro. Então é uma brincadeira que dê para vocês entenderem. Mas é bem simples. A questão é analisar, é observar. É sempre comparar o antes da seta com o depois da seta. Antes da seta, reagentes, eles ainda não mudaram. A seta significa a reação, a transformação, e depois da seta eu tenho o produto, aquilo que surgiu da reação. Ok? Espero que tenha ajudado vocês um pouquinho. Se não entendeu, veja tudo de novo. Eu sei que tem mais de 40 minutos essa apresentação, mas ela é importante. Pense que é 40 minutos o tamanho, o tempo da nossa aula no dia a dia. Ok? Coloquei aqui minha foto para vocês matarem a saudade. Espero que todos fiquem bem. Não deixem de estudar. Curtam seus familiares. Pensem sobre a vida, reflitam. Não façam besteiras. E espero que todos fiquem bem e, apesar de tudo, eu tô com saudade de vocês. Ok? Forte abraço, beijos, aperto de mão, tapinha no ombro. Fiquem bem e, se precisar, meu WhatsApp tá lá tá aqui no Google Sala de Aula. É só vocês pegarem e mandarem mensagem para mim caso acham necessário porque não entendeu alguma coisa, só para bater papo mesmo, ok? Fiquem bem, um grande abraço em vocês e tchau!